Muito boa noite, seja bem-vindo ao Uma Semana do Melhor, numa semana marcada pela vitória do Benfica frente ao Braga e que números 5-1 foram os números da noite frente ao Sporting de Braga e uma semana também de viagem a Munique. O Benfica perdeu por 1-0, a eliminatória está naturalmente em aberto para ver na próxima quarta-feira no Estádio da Luz. João Gonçalves, boa noite. João Tomás, boa noite. Ricardo Solnado, bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Bem, se pode dizer que a melhor frase para te caracterizar, ou as duas melhores frases, a todo lado eu vou, sempre contigo eu estou, não é? Vais a todo lado acompanhar o Benfica, seja no hóquei, no voleibol, no basquete, no handball, etc. É verdade. Futebol, claro, o motor do futebol é o Benfica e isso não se mete em questão e é isso que nos faz andar sempre mais eufóricos. Eu até costumo dizer um bocadinho que as modalidades andam um bocado a reboque da euforia no futebol, isto é, quando o futebol tem épocas muito boas, elas tendem a ter épocas melhores, até porque os adeptos estão mais entusiasmados e mais depressa vão aos pavilhões por todo o país e a euforia positiva aumenta nesse sentido. Mas gosto de facto de todas as modalidades e acompanho sempre que posso. Só para explicar um bocadinho, para os espectadores perceberem, conta-nos lá como é que foi a tua última semana. Foste handball, ok, o que é que foi que fizeste na última semana? Foi se rolarmos um bocadinho atrás, temos aquela quarta-feira louca aqui com o jogo com o Porto em handball, que foi qualquer coisa de épico, como há muito tempo não via. Depois, sexta-feira, o jogo com o Braga, mais um dia de trabalho atado ao ar, não é? Porque é impossível uma pessoa concentrar-se nesse tipo de dias, mas foi um grande jogo e um resultado fantásticos. Depois, sábado, vim aqui ao hóquei, carimbar o passaporte para a Final Four da Liga Europeia. Seguimos em grande velocidade para a Almada. Contra-relógio, não é? Contra-relógio para o jogo com o Sporting da meia-final da Taça, que também teve mais um final dramático e fantástico. E voltámos domingo à Almada para a grande final, que acabou, como todos viram, com a conquista da Taça, de uma forma também espetacular. Mas ainda não acabou a semana depois disso? Depois foi tempo apenas de regrupar, e ainda segunda-feira à noite seguimos para o Porto, porque tínhamos um voo terça-feira para Munique muito cedo. Fomos para Munique na terça-feira e chegámos ontem, quinta-feira, e agora preparamos já o dia da manhã, em que iremos a Coimbra, pronto, e é assim. E tens alguma, dentro das modalidades, tens alguma modalidade predileta? Quase que me fica um bocadinho mal vir aqui fazer alguma preferência para alguma delas, porque acompanho todas, mas pronto, mas também sou honesto nestas questões, e a primeira modalidade que eu acompanhei desde sempre foi o hockey-patins. Meu pai trouxe-me quando eu era muito pequeno, e eu rapidamente fiquei grande adepto, e é aquela que eu sigo com mais prazer, digamos assim. Aquela que eu gosto mesmo mais, se tivesse que eleger, era o hockey-patins. Mas não quero deixar todas de fora, porque vou sempre que posso, vou a todas, e gosto que o Benfica ganhe em todas. Eu acho que já todos nós choramos pelo Benfica, seja por alegria ou por tristeza, mas tu tens umas lágrimas, disseram-me, em 2003, num jogo de hóquei-patins, quando se falava que podia acabar a modalidade. Conta-nos lá o que é que aconteceu. Sim, bom, isto temos que recuar de facto um bocadinho no tempo. Estávamos numa altura em que as modalidades estavam quase todas em risco de fechar, fez-se uma Assembleia Geral em que isso foi travado pelos sócios, uma Assembleia histórica no Casal Vistoso. E no último jogo antes do hockey-patins foi um Benfica-Porto em Paço de Arcos, porque o nosso pavilhão estava ainda em construção. Nós tínhamos uma equipa fantástica, que apesar de nunca ter ganho um campeonato, era uma equipa com Panchito, Filipe Gaidão, Mariano Velásquez, ainda Vítor Fortunato, Ricardo Pereira. E tinha sido uma época muito difícil, porque de facto eu acompanhava a equipa todos os jogos, alguns jogos fora também, e não havia condições, ordenados em atraso, os jogadores jogavam por amor, treinavam com o material todo às costas, e nesse jogo recebemos o Porto já campeão, ganhámos esse jogo, com um golo do Gaidão a acabar de meia distância, e sentimos que podia ser o último jogo daquela equipa, que estava em risco, e de facto no fim do jogo emocionei-me bastante. Estávamos apenas a 3 dias da tal mítica Assembleia que acabou às 5 da manhã com a salvação do hóquei e das restantes modalidades. Alguma vez imaginaste que 13 anos depois o Benfica ia estar nas meias finais no voleibol, já foi eliminado, meias finais no hóquei-patins, meias finais no futsal, meias finais no handball? Alguma vez imaginaste que as modalidades do Benfica tivessem tanta força assim? Sempre imaginei e sempre desejei isso. Agora, há 13 anos atrás, quando não tínhamos praticamente nada, era um cenário que era completamente irreal. Entretanto, o Benfica construiu tudo de base e isso acho que é que faz a diferença. Começámos com as infraestruturas, temos infraestruturas espetaculares, não só a nível dos pavilhões, como o departamento médico para acompanhamento dos diversos atletas. A partir daí, com o aumento do investimento e com os resultados, com a aposta na formação e termos atletas formados no clube, nas principais equipas, temos um projeto viável, ganhador, e por isso acho que neste momento todas as modalidades têm condições para ganhar. Claro que campanhas europeias destas provavelmente não vão acontecer todos os anos, mas enquanto pudermos,
também temos que aproveitar o facto de algumas delas estarem ainda, por circunstâncias de cada modalidade, em competições europeias inferiores. Porque temos que ter noção que no voleibol e no handball, ou mesmo no basquete, se chegássemos à principal competição europeia, o Benfica não está na realidade das equipas que estão nesses países. Até lá, ganhar o que for possível. Ricardo, costumo perguntar aos nossos convidados qual é aquele jogo que mais recordam do futebol, mas até vou perguntar no hóquei patins, já que é a tua modalidade preferida. Se tivesse de escolher um jogo de eleição, aquele jogo que te marcou, aquele jogo que mais recordas, qual é que é? É complicado, porque felizmente nos últimos anos os momentos têm sido bastantes para celebrar, mas pelo que significou, vou escolher o jogo em Almeria em 2012, o jogo em que o Benfica foi campeão nacional 15 anos depois, em que era um jogo que o Benfica era favorito e ia ganhar, mas toda a gente sentia a pressão do momento, era a última jornada e o Benfica tinha de ganhar, e foi um pavilhão... Foi ali o momento da viragem do hóquei patins. Sim, apesar de não ter vencido no ano seguinte, mas até foi campeão da Europa depois disso. Eu deixei esse dia de fora só pelo pequeno senão não poder estar no Dragão Caixa nesse dia. Pronto, tive que acompanhar pela televisão e lá em casa voou tudo à minha frente quando o Benfica fez o gol de ouro, mas isso, pronto, faz parte. Muito bem, vamos já voltar a falar, vamos já voltar a recordar também memórias de ser benfiquista. Vamos começar pelas escolhas. Imagem da semana, João Gonçalves leva-nos até Munique, não é? É incontornável. Escolhi para a imagem da semana a autêntica invasão dos adeptos do Benfica à cidade de Munique e o comportamento incrível que se ouviu e viu pela televisão. Eu ainda não vi, ainda não tive a oportunidade de ver nada, porque cheguei ontem, já ao fim da tarde, não consegui ver nada, mas já me disseram que se ouviu em alto som e com grande nível. Algumas notas sobre esta jornada europeia, sobre os adeptos e a presença de adeptos na Alemanha. Bom, porque muito se falou da invasão a Madrid na fase de grupos, que ficou algo manchada com aquela notícia do arremesso de umas tochas e dos castigos que o Benfica podiam dar, e isso caiu muita imprensa em cima do Benfica, e bem, eu não estou aqui a condenar, eu próprio não acho piada que o Benfica seja falado por essas questões, e ficou um bocado esquecido o incrível apoio que se ouviu. Eu não estive em Madrid, o Ricardo esteve, por exemplo. Já não é notícia, não é? O Ricardo está. O Ricardo esteve, estou a dizer isto porque ele não me ia deixar mentir, foi um apoio também incrível, uma grande vitória, mas isso passou para segundo plano e ficou só aquilo que de negativo se passou em Madrid. Mas agora, aconteceu algo que até os próprios alemães dizem que não é muito comum no Allianz Arena, que foi um apoio incrível e chegou a ter proporções épicas em algumas partes do jogo, em que os alemães, até da central, resolveram se levantar para ajudar a claque a tentar combater aquele espírito em forma de cântico dos adeptos do Benfica. Portanto, deixámos uma grande imagem, foi um orgulho incrível. É sempre, mas desta vez parece que tocou mais fundo. Um orgulho incrível estar naquela bancada. Eu tive o prazer de ver o jogo rodeado por 3 companheiros de longa data de benfiquismo que infelizmente tiveram que emigrar para ter uma vida em condições, e vê-se que não é que cantem mais alto que eu, mas cantam com mais sentimento do que nós. Aquilo é um momento único, e se calhar era uma bancada com cerca de 3.000, 4.000 adeptos, estavam muitos nesta posição, também é capaz de ter contribuído para um apoio tão emotivo. E depois, notas rápidas de esta loucura de marcarmos uma viagem assim que sai o sorteio. Eu, no meu caso, até tenho uma desculpa, porque eu sou um admirador profundo do futebol alemão e o meu sonho era ver o Benfica na Alemanha e nunca consegui fazê-lo. E desta vez não hesitei. Depois há que ter aquele espírito aventureiro, mas aquilo que eu mais ouvi quando disse, orgulhoso, tenho viagem marcada e vou com uns amigos à Alemanha, tanto benfiquistas como de outros clubes, aquilo que eu mais ouvi foi: tu és maluco, vais encher o saco, tu vais a Munique levar uma tareia que, quer dizer, não foste a Vigo e vais a Munique. Portanto, era este o espírito até de benfiquistas, há que dizê-lo. Eu queria dizer, e queria aqui explicar, não é isso que me move quando vou ver o Benfica, seja onde for. Eu não vou lá para gritar um golo, eu não vou lá para golear, eu não vou lá pela vitória. Eu vou lá porque quero estar ao lado do Benfica e quero fazer parte da história do Benfica, como aconteceu nesta jornada. E isto leva-me a um outro ponto, que é no fim do jogo cheguei a receber uma mensagem
de alguém algaziado que me dizia qualquer coisa como isto não sabia que vocês agora já festejavam derrotas. E também queria explicar isso para dentro e para fora. Aquilo que se passou em Munique não foi festejar derrota nenhuma. Ninguém ali estava a festejar nada. E a prova é que, e mais uma vez tenho testemunhas, o que festejámos no Bessa foi uma vitória do Benfica épica e eu festejei de forma eufórica. Inclusive, acho que há fotografias guardadas, espero que não sejam divulgadas. O que aconteceu em Munique foi Mas o que é um que revelam sentimento... essas fotografias, João? Euforia. Por um gol Numa fora de palavra, horas. euforia. E não mais, não é? E não mais, claro, também por quem me toma João Martins. E, por outro lado, na Alemanha, o que aconteceu no fim do jogo não foi a euforia da vitória, foi o sentimento de orgulho e olhares à volta e veres um estádio de... Jogámos contra campeões do mundo de clubes, os jogadores são campeões do mundo de clube e alguns também campeões do mundo de seleções, coisas que duvido que em Portugal aconteça E se alguma não vez. fosse o árbitro, bem podemos dizer que era um jogo semelhante àquele 4-4 em Leverkusen. Podia ser. E se não fosse também o Jonas ter falhado um gol, e se não fosse o Martínez ter entrado, se não fosse o Bayern ter 2 guarda-redes, que tem o Manuel e tem o Neuer, vale para 2, podia ter acontecido muita O coisa. Benfica também tem 2, o Ederson e o Moraes, não é? Também é verdade. Mas o que aconteceu ali é o orgulho que tu sentes e a missão cumprida e também, no fundo, pensar assim, afinal, não fomos massacrados, não fomos goleados, aconteceu o Benfica, estou a ver os alemães olharem para nós com respeito e isso é todo um orgulho. E vale a pena fazer esse sublinhado. É, porque as pessoas têm que pensar também que isto é o Benfica. Eu acho que aquela parte negativa do Benfica já lá vai e tem que haver mais confiança. Não quer dizer que isto é futebol, não é? E num jogo ou outra coisa E a ver, possa vamos correr na pior. quarta-feira o que é que vai acontecer. Obviamente, Ricardo, daqui sem a pouco medos. vou-te pedir também, já que estiveste também, como ao João Gonçalves, mais um dia lá, como é que foi o dia seguinte para os alemães deste jogo do Benfica? Mas para já, João Tomás, pergunto também como é que foi em casa? Tiveste este sentimento, ouviste ali os adeptos do Benfica, ouviste este apoio, como é que sentiste em casa? Há pouco dizias em off que ficaste em pulgas, entre aspas, naturalmente, por não ter ido. Fiquei todo ruído. Eu já aqui disse várias vezes que eu adoro ir ver o Benfica ao estrangeiro, porque além do acompanhamento ao Benfica, e que não é só querer acompanhar, é nós também sentirmos que nos sentimos mal quando não o fazemos porque não estamos lá. Ao estrangeiro ainda mais porque parece que há um espírito de missão e também de mostrar no estrangeiro a força que nós, enquanto adeptos, temos. A minha namorada, que é holandesa e vive na Escócia e que já foi ao futebol comigo lá na Escócia, mandou uma mensagem a dizer que estava impressionada por só ouvir o apoio dos benfiquistas, porque ela seguiu o jogo pela rádio, e que só via o apoio dos benfiquistas. E, portanto, eu acho que ficam admirados, porque a Alemanha não é propriamente um país onde as pessoas vão ao cinema ou vão à ópera quando estão no estádio de futebol, apoiam, incluindo no Bayern Munique, no Allianz Arena, que não se compara, dizem eles, com o Dortmund, mas mesmo assim nós temos a oportunidade de ver resumos e de ver jogos e notamos que o apoio é forte. Ali foram calados pelos benfiquistas. Eu penso que o que o João Gonçalves estava a dizer há pouco, acho que é muito acertado, que é, na Alemanha há muitos imigrantes e que têm poucas oportunidades de ver o Benfica ao vivo. Ainda para mais, nós até conhecemos vários que tiveram que ir recentemente para lá e estavam lá todos, e que são daqueles que mesmo aqui no Estado da Luz apoiam bastante, eu faço ideia, lá em Munique. E, portanto, eu acho que o Benfica, uma das grandes forças do Benfica é esta, além da sua imensa popularidade, é também o espírito muito motivado com que os adeptos seguem o seu clube. E eu, em casa, a ver o jogo, eu acho que nós não podemos ser hipócritas. Qualquer um de nós, quando foi o sorteio, não queria o Bayern Munique. Aliás, era o Bayern Munique e o Barcelona eram os dois clubes que eram apontados. Portanto, as nossas expectativas não eram altas. Claro que nós estávamos confiantes que poderíamos fazer uma surpresa, poderíamos fazer um bom resultado, mas aquilo que nós vimos, apesar da derrota, vimos uma equipa a bater-se, a expressão utilizada até pelo Rui Vitória é feliz, que foi olhos nos olhos, e, portanto, o Benfica demonstra que está na alta roda do futebol europeu. É um pouco diferente de ir à Alemanha e perder 6-1 ou perder 7-1, ou perder 5-1 também, para dar um exemplo, como o Benfica nos anos 70, do que chegar lá e perder 1-0 e conseguir maniatar uma equipa que é reconhecidamente uma das melhores do mundo e que geralmente consegue dominar os adversários, como temos visto, por exemplo, nos jogos da Liga dos Campeões ou nos jogos do Campeonato Alemão. Há uma estatística muito interessante que um amigo nosso colocou na internet, que foi ver a estatística dos passes que o Bayern consegue fazer. Conseguiu fazer nos Jogos da Liga dos Campeões e os conseguiu fazer no Benfica. E baixou cerca de 12% ou 13% o número de passes e baixou 5%
a eficiência desses passos. Portanto, isto tem a ver com a forma como o Benfica se conseguiu posicionar em campo, que teve longe de ser apenas defensiva. Portanto, também foi proativo na forma como evitou a forma como o Bayern joga e jogou de uma maneira ofensiva que não permitiu ao Bayern muitas vezes sair com a bola. E vale a pena também, jogou com a mesma equipa que jogou contra o Braga, portanto não houve ali uma mudança de identidade, o que é desde logo notícia, não é? Não querer encolher-se perante o adversário como o Bayern. Ir a Munique e jogar com 2 avançados demonstra que há ambição e que a equipa não se subjuga ao grande poderio, que é evidente, do Bayern Munique. O Bayern Munique, o Guardiola diz que não há favoritos. O Bayern foi 3 vezes às meias finais da Liga dos Campeões dos últimos 4 anos. Nós não íamos aos quartos de final desde o Chelsea em 2012 e antes disso desde o Liverpool em 2006. Portanto, no mínimo dos mínimos, tem mais experiência nesta fase da competição. Mas o Benfica não se atemorizou e demonstrou que a eliminatória não está resolvida, embora o jogo aqui na quarta-feira vá ser difícil, de certeza. A ver, vamos. Ricardo, como é que foi o dia seguinte para os alemães? Ficaram surpreendidos? Estavam à espera de aviar a mala, como se costuma dizer ao Benfica? Como é que foi a reação deles à O dia seguinte, sinceramente, nós não tivemos assim muito cruzamento com adeptos do Bayern. E também acho que é fácil de explicar porquê. Porque nós ficámos para o fim, quando saímos no estádio, e reparámos nas centenas de autocarros carregados de adeptos do Bayern à saída do jogo. O que nos fez lembrar que, tal como o Benfica, quando a Luzense vem gente de todo o país, ali naquela região também será assim. Ou seja, os adeptos que vão ao estádio vêm de longe e por isso não estavam lá para o dia seguinte. Mas tivemos também algumas ocasiões de convívio, mesmo na véspera, tivemos um almoço numa típica cervejaria carregada de adeptos dos dois clubes. Eles estavam moderadamente confiantes, mas também, como acho que é um bocado típico do povo alemão, sem grandes misturas. Os que arriscavam, nós fomos avisando que iam ter um ambiente na bancada como não estavam habituados, e foi verdade, e que dentro do campo não íamos afirmar que íamos lá para ganhar, porque não temos de ter noção, lá está como o João Tomás acabou de dizer, que o Bayern tem muito mais experiência nestas andanças do que o Benfica atualmente, mas que íamos fazer o nosso jogo e tentar sair com o melhor resultado possível. Claro que levando um golo naquela altura, todos pensámos o pior, não é? O pior, não é? Mas acho que com o passar do tempo a equipa não só melhorou, como todos acreditaram, e aumentou severamente o nervosismo dos alemães, que na segunda parte tocaram ali uns assobios e algumas sensações que aquilo não estava assim tão seguro quanto isso. Ricardo, se tivesses que escolher um protagonista do lado do Benfica, qual foi para ti o melhor jogador em campo? É complicado, mas eu tenho que escolher o Feza, sem dúvida alguma. Porque acho que a única forma que nós tínhamos já com 2 avançados em Munique é ter no meio campo 2 jogadores como o Feza e como o Renato, que têm uma capacidade fantástica, não só física, mas tática, para preencher os espaços e saber o que têm a fazer. E, nomeadamente, o Feza, porque tem aquele trabalho invisível de corte de bolas, ele parece que lê as jogadas por antecipação e deixa os adversários desesperados, porque o Bayern, como nós sabemos, assenta no modelo Guardiola, depende muito do passe, está habituado a chegar com bola no pé à área e muitas vezes ele aparece e corta-lhes a linha de passe ou cortava a bola e eles ficavam a pensar, bem, assim não temos que arranjar outra alternativa, e que foi quase sempre flanquearem o jogo para os seus extremos, de grande valia, como sabemos. João Tomás, vamos à tua jogada defensiva da semana. Escolheste um protagonista também da noite, não é? Sim, embora para mim protagonistas foram todos, porque a equipa esteve muito sólida taticamente, mas escolhi uma defesa do Ederson, naquele livro que o Tiago Alcântara coloca a bola no Müller, e é totalmente inesperado. O que senti quando a bola saiu foi realmente de espanto, não estava à espera que eles marcassem o líder desta forma, e o Ederson faz uma grande defesa e mostrou um dos seus principais atributos, na minha opinião, e que às vezes não é muito falado, que é um guarda-redes que é muito rápido. É um verdadeiro livro ali, não é? Exatamente. Fala-se muito na capacidade de jogo com os pés, na frieza, na qualidade técnica, na abordagem aos lances. Ele raramente larga bolas, até nos cruzamentos é bom guarda-redes, mas a sua grande velocidade é também um dos seus trunfos e ficou aqui bem patente neste lance. Vamos avançar para a tua frase da semana. Qual foi a tua escolha? Pois a minha frase da semana é do presidente Luís Chico Vieira, em que ele, a seguir ao jogo, disse que os valores do Benfica estão bem enraizados nesta equipa, que é a garra, a humildade, determinação e ambição. E eu acrescento outro, que é o espírito de equipa. Lá está, a nossa divisa é pluribunz uno. Eu acho que esta equipa personifica bem a nossa divisa
E eu julgo que isto é de facto a mística do Benfica, que é uma equipa que não vira a cara à luta e que vai contra qualquer adversário em qualquer campo, tenta ganhar. Eu acho que esta é uma frase muito acertada, principalmente porque esta equipa levou muita porrada no início. Aliás, começou a levar porrada antes de estar formada. Estávamos no defeso e já andava a levar porrada. Depois continua na pré-época, continua com o mau começo de campeonato, não é? Com a derrota contra o Aroca e a derrota aqui também com o Sporting. E mesmo assim esta equipa soube no fundo transfigurar-se e ocupar neste momento o primeiro lugar do campeonato e estar nos quartos de final da Liga dos Campeões a discutir a passagem às meias finais. E, portanto, eu acho que é de enaltecer. Isto tem muito a ver com algo que resume todos aqueles atributos que o Presidente classificou a equipa, que é a personalidade. Esta equipa tem, de facto, personalidade. E se recuarmos alguns meses e lembrarmos aqui do Benfica Sporting, em que nós até começámos bem o jogo e até podíamos ter tido um penalti a favor e tivemos oportunidades de golo, a equipa pura e simplesmente saiu de campo quando sofreu o primeiro golo, que foi oferecido e tal, e que a equipa saiu de campo, notou-se isso perfeitamente. E isto hoje em dia já não aconteceria, quer dizer, nós aqui já falámos da dificuldade, o Ricardo mencionou bem o golo aos 2 minutos. Qualquer de nós a ver o jogo, quando sofremos um golo aos 2 minutos com o poderio que nós reconhecemos ao Bayern Munique, todos ficámos assustados. A equipa não. A equipa continuou a jogar, o Rui Vitória manteve-se sereno no banco e a nossa equipa continuou a jogar e muito a ver também com o Feiza e com o Renato Sanches, sem dúvida alguma. Continuaram a fazer o seu papel e viemos de lá com um resultado que nos permite aspirar a passar às meias finais. João Gonçalves, vamos fechar o capítulo Munique com a tua frase da semana. Olha, a minha frase da semana foi tirá-la ao Pep Guardiola e já li depois, já bastante horas depois do jogo, diz: este era o Benfica que esperava, não me surpreendeu nada, é uma equipa que não deixa espaço entre as linhas, movimenta-se bem com bola, é complicado fazer golos. Então, para encerrar o capítulo e com o pretexto de falar desta frase, eu começo por dizer, isto é 100% sincero o que o Guardiola diz, porque isto viu-se. Há uma imagem que acho que até foi o nosso amigo Tiago Marques que tirou lá de cima do campo e vê-se o Benfica a defender num bloco paralelo ao ataque do Bayern. Portanto, muito subido. E eu estou a falar da linha de meio campo. Portanto, havia 3 linhas. A linha de meio campo, a do Bayern e a do Benfica. Isto mostra que o Benfica não se encolheu e que Guardiola tinha feito elogios que foram até algo... alvo de brincadeiras aqui, a dizer que ele estava a dar graxa e a ser simpático. Não, isto é tudo sincero. O Guardiola leva o futebol a sério e, portanto, estes elogios, além de nos encherem de orgulho, mostra que o Benfica está realmente no bom caminho na alta roda de futebol europeu. A pretexto disto, dizer aqui coisas soltas que ouvi, uma das primeiras coisas que me deixou orgulhoso em Munique foi saber a equipa do Benfica. É claro que olhámos uns para os outros e pensámos, vamos jogar aqui com 2 avançados, ok, isto é mesmo a campeão. O maior trunfo, ou melhor dedicatória que se podia fazer ao Johan Cruyff, que é um mentor do Guardiola, era o Vitória, chegar lá e usar uma das filosofias que o Cruyff gostava muito, que era, se tiveres caído, tens de cair com a tua filosofia, com a tua maneira de jogar. E foi isso que a gente fez e correu bem. Podia não ter corrido, correu bem. Outra coisa, o golo ao minuto, não é aos 2, ao 1 minuto e 32, porque eu tive, assim que a bola entrou, desviei a olhar para o marcador. Isto só me aconteceu num estádio no mundo, foi em Anfield Road, que depois daquela emoção toda do início do jogo, o Liverpool ganha um canto aos 40 segundos. Eu olhei para o marcador e disse, 40 segundos canto, não vamos sair daqui vivos. E correu bem. Aqui, quando olhei para o minuto 32 segundos e a vê-los não a festejar o gol, mas ir com a bola para o meio campo cheio de vontade de marcar mais, confesso, porque também não sou hipócrita, olhei para as portas de saída do estádio e vi qual era a de emergência, por isso aquilo era para ser assim a noite toda, eu ia beber cerveja. Mas pronto, correu bem e fica aqui também o meu agradecimento ao Vitória não se ter encolhido. E depois só dois pontos finais. Eu no dia a seguir, estive com o Ricardo, entrei numa roda viva de loucura com o Tiago Marques, como bons doentes que somos, entramos em todas as lojas que tinham artigos de futebol e livrarias e por aí fora, e eu tentei sempre meter conversa sobre o jogo. E o que eu vi foi um respeito incrível e não foi admiração. Eu não vi ninguém dizer, afinal, vocês jogam muito bem. Não, o Benfica tem boa equipa, foi das melhores equipas que chegaram aqui e eles estavam preocupados, genuinamente preocupados com o jogo da segunda mão. Então, para terminar, eu digo, para mim o Bayern continua a ser favorito, atenção.
para mim o Bayern não muda nada em relação ao que se lançou aqui há uma semana para o jogo da primeira mão. O Bayern pode perfeitamente... O Bayern, no ataque do Bayern, é Lewandowski, Müller e depois Douglas Costa, Ribéry, e pode entrar o Götze, e pode entrar Coman, e tem Thiago Alcântara. Epá, quer dizer, estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo. Continuam a ser favoritos. O Bayern pode chegar aqui e fazer um gol na primeira jogada. Aqui o que interessa é o Benfica fez aquilo que era pedido e que a sua história pede. É dignidade e honrar a camisola. Se estivermos ali na luta com eles até ao fim, melhor ainda. Mas... E com jeito ainda vamos ter umas meias finais com o Wolfsburgo, Benfica e Atlético Madrid, ao contrário de todas as expectativas. Eu adorava que saísse outra equipa alemã. Eu gostaria do City. Porque vou lá estar. Primeiro do Benfica tem que pensar em passar e no jogo da Claro, quarta-feira. claro. E antes disso, Por isso ainda, é que eu ainda em sublinho, Coimbra. por isso é que eu sublinho aqui, e para pôr água na fervura, porque isto aqui passa-se do vamos ser goleados ou já estamos na final. Exatamente. Como sabemos, atenção que o Bayern continua a ser favorito, como é evidente. Claro. E para faroleiros bastam aqueles que esperam a equipa depois de vencer na Madeira, não é? Precisamente. Ricardo, vamos também falar aqui mais uma vez nas saídas ao estrangeiro. Se tivesse de escolher uma, esta já aqui falamos, naturalmente não é que mais recordas, porque o Benfica perdeu, apesar de tudo. Tens alguma que esteja assim na memória? Eu vou recordar esta porque foi a primeira jogo do Benfica que vi na Alemanha, num estádio cheio, num estádio daqueles estádios que eu quero ir até ao fim da minha vida, portanto esse está arriscado. E como o João Gonçalves também referiu, porque reencontrei alguns amigos que estão em França, Alemanha, Holanda e que foram companheiros de luta durante muito tempo e continuam a ser, e que de facto vivem este jogo ainda mais e fizeram 2 diretas para estar lá, depois tiveram que dormir para compensar, mas isso ajuda. Eu já consegui ver o Benfica no estrangeiro algumas vezes, estive nas 2 finais da Liga Europa, que vou recordar pelo bom ambiente, mas... Sobretudo a de Amsterdão, não é? Sobretudo a Amsterdão. Mas infelizmente eu nunca vi o Benfica ganhar muitas vezes no estrangeiro, é uma coisa que eu tenho pena. Pronto, o Benfica ganhar em Marselha e vou ter que escolher essa como a melhor, porque eu fui daqui com 5... Um gol do Allan Kardec e outro, já não me lembro bem. De um jogador que foi para o Porto este ano, mas enfim. Que está em terceiro. Exato. E essa viagem para Marselha nós fomos daqui na quarta-feira à noite de carro. Fomos para Marselha, não sei quantas horas, vimos o jogo e viemos embora. Portanto foi assim uma coisa um bocado hardcore, um bocado cansativa, mas foi engraçado porque de facto estávamos lá, levávamos uma eliminatória que não ia muito tranquila daqui, ia com um igual, e não foi um jogo fácil lá em Marselha. E um árbitro um bocado um terreno um pouco inclinado. Sim, um tal Scomina que depois em Londres, em 2012, voltou a arriscar-nos no nosso caminho. Mas foi uma deslocação épica e uma vitória com um gol nos descontos, que se no Bessa foi o que foi, num jogo europeu fora a 1000 e tal quilómetros daqui, ou 2000 quilómetros daqui, ainda é mais. Por um jogador que, pronto, fica na nossa história por isso mesmo, por esse gol, também faz parte. E também porque, lá está, um estádio cheio, muito poucos adeptos. Também aquela curiosidade do Kardec ter perdido a camisola, não é? No festejo do gol. Sim, eu esse gol eu estava cá na parte de cima da bancada e só parei lá em baixo, por isso não me lembro de muita coisa, até porque tinha havido muita picardia com o público francês nesse jogo e voado objetos de todo lado e mais algum. E por isso, eram contas que estavam a ser feitas desde 90 ainda, havia contas a ajustar. Muito bem, fica então a escolha esse jogo em Marselha. Na segunda parte deste Uma Semana do Melhor, vamos falar do jogo com o Braga, dessa vitória gorda do Benfica, 5-1. Foram os números desse triunfo do Benfica para ver já a seguir na segunda parte de Uma Semana do Melhor. Fique por aí, até já. De regresso nesta segunda parte de Uma Semana do Melhor, vamos agora espreitar essa vitória frente ao Braga. João Gonçalves, começamos com a tua jogada defensiva da semana. Conta-nos lá qual foi a tua escolha. Uma inovação, a jogada defensiva da semana no meio campo contrário. Mas é que eu acho mesmo que é a jogada defensiva da semana. É que o Gaetan rouba aqui a bola e vai originar depois o passe do Renato, que é desviado, e vai originar o gol do Mitroglou. Isto significou aos 17 minutos desatar um nó que estava a começar a ficar apertado. E esta ação do Gaetan, vindo até da ala ali para o meio, sendo esperto a fazer ali a pressão numa saída de bola que o Braga estava a conseguir fazer muito bem, portanto, o médio defensivo aqui baixou para vir buscar a bola, o Gaetan, inteligente como é, já tinha percebido isto 2 ou 3 vezes e desta vez antecipou-se, ganhou a bola, foi importantíssimo,
Porque o Braga, ao contrário do que eu li na imprensa no dia a seguir, jogou muito bem na Luz, pelo menos nos primeiros minutos. Inclusive, é só por infelicidade é que não... Aliás, eu não diria por infelicidade. A diferença é que o Braga tem o Wilson Eduardo a cabecear ao poste, e em Munique há o Vidal, se não houvesse o Vidal havia o Lewandowski, havia o Müller, portanto estas coisas no futebol também fazem, não desconsiderando o Wilson Eduardo, obviamente, mas esta eficácia paga-se e por isso é que há diferenças no futebol. É uma jogada que faz o primeiro golo e lança o Benfica depois para uma goleada que até ali, até aos 17 minutos, estava longe de ser equacionada, porque o Braga entrou bem. Achei super injusto o que disseram do Paulo Fonseca no dia a seguir. Aliás, o treinador do Braga montou muito bem a equipa, fez algumas alterações. Nós tivemos no lançamento do jogo e falámos da provável equipa do Braga. Ele trocou logo o guarda-redes, trocou o central, portanto fez regressar o André Pinto, fez regressar o Mateus, trocou o Wilson Eduardo pelo Stelkovic na frente e acertou, porque o Braga entrou bem e assustou o Estádio da Luz. Mas nestes pormenores táticos e técnicos que às vezes decidem jogos, gosto de destacar aqui o Gaetan por uma intervenção defensiva, porque não é nada normal e fez mesmo diferença. E depois o resto é bilhar, não é? Não vale a pena, o resto já é nota artística. Vamos avançar para João Tomás, assistência, passe da semana. Avançamos do primeiro para o terceiro gol. Vale a pena dizer, só para atualizarmos a informação em relação ao Jonas, no segundo gol, que novidades é que tens? Basta um golo para ficar apenas com Magnussen e Eusébio pela frente, não é? Pois é, essa acho que é o principal facto a destacar, é que neste momento, em edições de Campeonato Nacional, só o Eusébio 3 vezes e o Magnussen uma vez é que marcaram mais golos que o Jonas. A partir daqui está tudo dito, não é? E, portanto, e o Jonas, com a época que fez o ano passado e com a época que eu espero que venha a fazer para o ano, vai pulverizar os rankings todos de marcadores, que já está a fazê-lo, mas ainda mais para o ano. Eu escolhi a assistência da semana, escolhi este passo do Jonas, para mim será a assistência do ano, devido que haja melhor que esta. Porque nós às vezes vimos passos com as costas a serem feitos e deliciamos-nos. Este deu um grande gol do Pizzi. E deu o terceiro gol. A forma como o Braga entrou dentro de campo e que jogou bem e tal é de aplaudir. Mas depois se apanham um Benfica inspirado pela frente, estão a levar 3. É o perigo. Mas o Braga é qualquer outro. Portanto, o Braga neste lance quis homenagear Costas Mitroglou, não é? Mas eu aqui gostaria de destacar mais uma coisa neste gol, que é a forma como o Renato Sanches se festejou. O Renato Sanches, que é um miúdo que foi formado no Benfica, está dentro de campo como se fosse também um adepto. E a sensação que eu tenho é que o Renato Sanches festejou este gol e ele não correu para o marcador, correu para o autor do passo, para o Jonas, porque o Renato sentiu ali que tinha visto magia dentro de campo, então foi celebrá-la. E eu acho que o Renato celebrou o gol exatamente da forma como qualquer um de nós, enquanto adeptos, celebraria se tivesse a oportunidade de estar lá dentro. E eu gostei imenso de ver o Renato a celebrar, que depois eles também foram ter com o Pizzi, e depois o próprio Pizzi, pela expressão, nota-se que também estava absolutamente siderado com a forma como o Jonas lhe passou a bola, porque foi uma assistência extraordinária, das melhores que eu vi até hoje em 30 e tal anos a ver futebol. Ricardo, vale a pena também recuperar este momento e o festejo do Renato Sanches. Foi, na tua opinião, o jogo com o melhor ambiente no Estádio da Luz? Estava um ambiente infernal. O que é que achas? Que análise é que fazes a isso também, ao modo como se viveu aquele jogo e os golos do Benfica, não é? Felizmente temos tido bons ambientes este ano, porque é uma coisa que eu já esperava há algum tempo, que é, se o Benfica é campeão, traz muita gente, bicampeão, tem que trazer muito mais, e se for tri, ainda terá que trazer muito mais. Acho que isso é lógico e natural. E este ano o Estádio da Luz mostrou que sabe estar com a equipa, porque há de facto um sentimento muito forte de união dentro do campo. Nós sentimos que os jogadores querem ganhar isto, e isto, quando eu refiro a isto, é o campeonato, tanto ou mais quanto nós, sentimos quase como fossem os jogadores adeptos. E isso também é uma consequência lógica da aposta que o Benfica fez em mais jogadores portugueses e mais jogadores da casa e jogadores mais ligados ao clube. Isto não afasta, claro está, jogadores como o Jonas, que o João Tomás estava agora a destacar no festejo. O Jonas está desesperado a pedir a bola ao Pizzi, o Pizzi faz golo e o Jonas vai a correr como se o golo fosse dele. E depois dira uma curva, corre em sprint para a outra e até ao pé do Pizzi. Também único esse. Diz tudo. Mas sentes também, vou recuperar essa tua ideia há pouco, que os jogadores têm um sentimento especial e que há ali uma ligação com a equipa, e recordo até uma frase do Gaetan. O Gaetan perdeu o melhor amigo no Benfica esta temporada, não é? O Maxi Pereira dizia que este é o melhor balneário que conheceu no Benfica. Isto está cá há 6 anos, não é? Penso. Sim. Sétima época.
7h30. Eu acho que o... Não, é a sexta. O Gaetan não disse isso da boca para fora. Quando ele diz isso é mesmo verdade. E eu acho que isso se vê dentro do campo, porque esta equipa já provou que faz frente a todas as adversidades e vale a pena. Não é preciso estar aqui a enumerar a lista de lesões, a lista de castigos, porque toda a gente falou do jogo do Bessa, em que o Benfica podia cair, e o Benfica jogou no Bessa com uma equipa descaracterizada face ao que tinha apresentado. E mesmo assim, apresentou-se muito bem e ganhou o jogo. Agora, eu acho que sim, que os jogadores veem isso dentro do campo, seja qual for a competição, seja qual for a ocasião, e quando estamos a perder, quando não estamos, e mesmo quando perdemos, e acho que os adeptos reconhecem isso, tivemos esse jogo fantástico com o Sporting, e mesmo em jogos mais complicados que tivemos mais fora de casa do que em casa, onde a tal onda vermelha se está a arrastar, e ainda hoje estava aqui a ler, Coimbra está a 4 mil lugares de disputar os 26 mil do Agora que estádio. o programa vai para o ar, se calhar já está cheio, não é? Acho que sim, espero que sim. Muito bem. E amanhã lá estarás, não é? Sim, Isso lá não estarei. há hipótese. Lá Lá estarei. estaremos os 4, pronto. Sim. Podemos fazer lá o prolongamento do programa. Vamos passar para a assistência, passo da semana, João Gonçalves. A prova que Jonas é um gênio é que a minha assistência para esta semana é Jonas no mesmo jogo. No quarto gol do Benfica, o passo que o Jonas faz para o Mitroglou, por variadas razões. Primeiro, como o Ricardo disse muito bem, Jonas luta por um objetivo pessoal, porque por muito que os jogadores desvalorizem, a gente sabe que eles sentem e que querem isso. E reparem, o Jonas entra ali do lado esquerdo e neste momento ele está isolado, portanto nada o obriga a passar a bola para o lado direito, mas ele aqui olha, vê que o Mitroglou está em melhor posição, que até é um bocado discutível, porque o Mitroglou ainda teve que tirar 2 jogadores da frente para fazer golo. Portanto, isto não foi bem um caso desesperado de um jogador isolado. Portanto, é o não egoísmo do Jonas. E depois chama a atenção ali para o lado esquerdo daquela repetição. O Jonas, assim que passou a bola, saiu de campo e esperou pelo festejo. Tal é a confiança que tem no companheiro. E como há um bocado o Ricardo disse muito bem, eu ia destacar isso. No golo do Pizzi, o Jonas vai festejar como se fosse um gol dele. E aqui voltou a fazer a mesma coisa. Saiu com uma classe exemplar e ficou à espera de ser abraçado pelo Mitroglou. Isto num jogador que está a disputar taco a taco um prémio individual com os melhores goleadores da Europa, tem que ser destacado. Só lhe fica bem, claro, mas eu não sei se fosse jogador da bola se tinha este fair play todo. Eu acho que atirava mesmo que falhasse, mas pronto, ainda bem que eu não jogo no Benfica. E já agora queria dizer que no prolongamento do jogo assisti ao jogo do Nápoles, que salvo erro até foi de manhã, e tivemos uma grande notícia, que foi o Higuaín perdeu a cabeça completamente quando percebeu que o Nápoles não ia chegar ao título e resolveu então abrir o livro de uma falta para cartão amarelo, é expulso, empurrou o árbitro, queria virar uma equipa da Udinese, queria bater no próprio staff do Nápoles e vai ficar de fora. E eu li hoje, recuperando alguma imprensa nacional, que os adeptos do Nápoles estão indignados, é um castigo que acho que é de 4 jogos. E então os adeptos estão indignados e vão fazer uma manifestação na rua, e no próximo jogo em casa vão todos levar máscaras do Higuaín. Eu acho que eles fazem bem, porque houve um clube aqui em Lisboa que há pouco tempo, com medo de um castigo que ainda não saiu, e estamos a falar já há alguns meses, também levaram máscaras, e como esse jogador em causa não foi castigado, eu acho que os adeptos do Nápoles estão a pensar bem e estão no bom caminho. Só que estes não vão ter a mesma sorte. Parabéns do Jonas, que como falha o jogo da segunda mão, tem uma oportunidade agora de pensar mais nele e somar mais golos à conta dele. Falamos de um clube que não tem um pavilhão. Vamos avançar para a jogada da semana. João Gonçalves, qual é a tua escolha? Olha, a jogada da semana, há que apontar estas indiretas do João Martins como muito difíceis de aguentar em ressaca de Munique, mas certeiríssimas. É o livre direto de Samaris. É o primeiro gol de livre, não é? Do Benfica. É o primeiro gol livre. Ele, curiosamente, quando nós estivemos a rever a passagem dele pelo Olympiacos, por exemplo, ele marcava golos de livre direto, e sempre achei estranho ele aqui no Benfica não se ter assumido como marcador. Isto é aos 75 minutos de jogo, portanto ainda havia muito jogo para fazer. Eu costumo ver o jogo aqui atrás desta baliza, tal como tu, João Martins, e fiquei mesmo surpreendido com a execução, porque depois vê-se ali, eu acho que é o Pizzi que
que está ali a preparar qualquer coisa e ele sai com uma concentração incrível. E pronto, Samaris podia marcar mais livros, porque se for com esta execução, isto é um golo incrível na gaveta. E dizer que o companheiro Katsuranis achou isto tão bom que foi a Munique testemunhar o jogo com algumas selfies na bancada de Munique. Portanto, também aqui um abraço para o Katsuranis. Estava mesmo ao meu lado, precisamente. MVP da semana, João Tomás, na sequência daquilo que já falamos, qual é a tua escolha? O Rui Vitória. Eu acho que o Rui Vitória, por tudo aquilo que dissemos em relação ao jogo em Munique, também pela excelente vitória, pela goleada ao Braga, por 5-1. Eu acho que o Rui Vitória é, no fundo, quem no fundo, personifica tudo o que acabámos de dizer, desde o espírito de equipa, a capacidade tática da equipa, a capacidade individual, a preparação física, porque nós temos vindo numa sequência de jogos inacreditável. No campeonato, acho que são 18 vitórias dos últimos 20 jogos, e, portanto, acho que já era tempo de destacarmos aqui o Rui Vitória, porque houve muita desconfiança com o mau início da época, e acho que tem que se destacar, tem que se lhe dar o devido destaque, porque independentemente do Benfica ser ou não campeão este ano, independentemente de passar ou não às meias finais da Liga dos Campeões, ele já está a mostrar que é treinador para o Benfica. E, portanto, nem toda a gente acreditava nisto no início da temporada, e ele soube sempre aguentar. Ele foi muito massacrado em conferências de imprensa, foi inclusivamente insultado pelo nosso ex-treinador, pelos nossos adversários, e ele manteve sempre, parafraseando, manteve sempre no seu caminho, e está a mostrar que o seu caminho É o de vencer. é o correto. Ricardo, vou-te perguntar também, há pouco o João falava naquele momento em que o treinador do Sporting tem aquelas palavras nada amigas para o treinador do Benfica, e o João Gonçalves diz sempre que foi um momento da temporada, é um momento em que os adeptos do Benfica percebem isto foi longe demais, é um toque a reunir. Entendes também que ali teve o efeito bumerangue, aquelas palavras de Jorge Jesus, e viraram-se contra o próprio treinador do Sporting? Claramente, eu acho que os jogadores do Benfica não precisavam de motivação, porque já tinham mostrado isso, mas a partir daí tiveram uma motivação extra, e tudo o que é motivação extra é sempre bem-vinda, porque ninguém gosta de ver o seu trabalho achincalhado desta forma, sobretudo quando falamos de um grupo que mantém grande parte dos jogadores que trabalharam vários anos sobre a égide de Jorge Jesus. Portanto, ficou-lhe mal. Nós já sabíamos, quando ele cá esteve, que ele tinha tendência para ter momentos que não se enquadram bem com os valores do Benfica, ou pelo menos com os valores que me transmitiram a mim enquanto benfiquista. E acho que o Rui Vitória é o contrário, porque é alguém que se sente o Benfica desde sempre, que o disse sem pompa nem circunstância, mas com honestidade, e que apanhou a equipa numa situação muito complicada, porque qualquer treinador que chegasse a apanhar uma equipa que está 6 anos com um treinador, quantos treinadores tiveram 6 anos seguidos no Benfica antes de Jesus? Nenhum. Por isso diz tudo. E o Rui Vitória conseguiu, com o passar do tempo e com a equipa acima das suas ideias, dar a volta à situação e realmente colocar a equipa do ponto de vista psicológico muito forte. Ricardo, tu que acompanhas muito o Benfica nas modalidades e também na formação, nas camadas jovens, achas que se Jorge Jesus fosse treinador do Benfica, tinha apostado em Renato Sanches? Estou convencido que não. A esta hora Renato estaria na equipa B, onde já estava, porque lembrando que ele ainda tem idade de júnior, mas já estaria na equipa B, mas tal como em outras épocas inventou posições com jogadores dentro do plantel, estou convencido que teria mantido a aposta em Pizzi ou a alternativa em Talisca e não teria olhado para dentro da forma que o Rui Vitória olhou. E quando falamos do Renato, falamos de um caso, para quem acompanha minimamente, o Renato, apesar de ter só 18 anos, há muito tempo que o Renato dava nas vistas, porque sempre foi um jogador de referência em todos os escalões em que jogou e quase sempre jogou avançado face à sua idade. Por isso era preciso ter os olhos completamente tapados, mas também se ele teve os olhos tapados para Bernardo Silva, por exemplo, porque não teria para Renato. E quem diria que Renato Sanches ia jogar em Munique, Ederson também e Lindelof, ninguém acreditaria no início da temporada, vale a pena também recuperar. João Gonçalves, vamos para o teu MVP da semana.
é dar continuação à conversa. O MVP da semana eu escolho a equipa de futebol do Sport Lisboa e Benfica pelo momento de efervescência benfiquista que nós vivemos. Nós não temos tempo sequer para festejar goleadas ou boas exibições. Aliás, isto sempre foi assim. O futebol tem este encanto porque um jogo que corre mal, logo assim pode vir outro que corre bem, mas quando correm bem, não há tempo sequer para nos deliciarmos e nesse aspecto, aqui numa semana do melhor, é uma boa oportunidade para relaxar e ver o que é que já passou. Eu, por exemplo, quando vim da Alemanha, confesso, ontem a preparar o programa, eu tive que ir rever o resumo do Benfica Braga porque já não me lembrava, assim, com tantas emoções por cima, já não me lembrava bem como é que tinha sido o filme do jogo. E isto, eu quando digo isto, acho que falo por todos os adeptos. Nós vivemos os jogos com tanta emoção que assim que o jogo acaba tem aqueles momentos de descontrair, de festejar e tal, mas no dia a seguir já estamos todos a pensar no próximo jogo, como neste momento estamos a pensar nos problemas que a Académica nos pode trazer este fim de semana, que é um jogo muito complicado, que temos que ganhar, e isto é a vida de adepto. E então eu pensei o que é que queria para a MVP da semana e escolho o futebol do Benfica de um nível global, porque nós, como o João Tomás disse muito bem, estamos numa senda de triunfos e de exibições incríveis. Estamos a fazer a nação benfiquista sonhar. Neste momento acho que já não há ninguém que não acredite que é possível sermos tricampeões e realmente isto tem tido um caminho desde agosto, setembro, que não tem sido nada fácil. Portanto, vale a pena agora parar aqui, nem que sejam uns minutos, e estarmos orgulhosos do que temos feito. O João Tomás elogiou o Rui Vitória como MVP da semana e acho que destas escolhas é a mais justa de todas e a mais justificada, porque nós passamos aqui muitas semanas a pedir para ele arranjar uma identidade de uma equipa, um carinho dele, para não ter medo de apostar no seu modelo, e neste momento acho que já todos podemos dizer que o futebol do Benfica neste momento tem a mão do Rui Vitória, também tem a mão da direção, porque disse que este era o projeto e era esta a cara que queria para o futebol do Benfica. E tu disseste há um bocado uma coisa que passa mais ou menos assim despercebida, mas eu dei por mim, Monique, olhar lá para dentro, estamos a falar de Lindelof no meio de Lewandowski e Müller. E é o Lindelof que estava na equipa B em que em janeiro teve para ir para o Middlesbrough da segunda divisão inglesa e que muito bem não quis e ficou cá. E portanto eu acho que neste momento estamos todos convencidos que a aposta é certa, o Rui Vitória merece todo o destaque e o futebol do Benfica está-nos a fazer sonhar e é para isso que nós andamos aqui e, portanto, eu destaco não só a goleada ao Braga, como a dignidade com que se apresentaram em Munique e volto aqui a dizer, acima de tudo, é não abdicarmos da nossa identidade, da nossa maneira de jogar. Não inventar defesas esquerdas, não recuar jogadores, não reforçar meio campos e defesas. É assim que jogamos e é assim que vamos a todo lado. E isso deixa-me muito orgulhoso e muito contente e refiro aquela frase que o Pedro Ribeiro uma vez aqui disse, que é tão bom ser do Benfica por causa disto. João Tomás, vou recuperar aqui uma ideia há pouco deixada pelo João Gonçalves, aquela ideia de que o Benfica ganha, festeja e no dia seguinte já está focado no jogo seguinte. Achas que os erros do passado recente deram para o Benfica aprender e perceber algumas situações menos conseguidas? Referes-te aqui a 2012, por exemplo, no Marítimo, um jogo na Madeira. Talvez, mas eu acho que isso tem muito a ver com uma questão de percepção pública das situações e por vezes pode não encontrar paralelo na situação que se vive no balneário. Eu não tenho a certeza absoluta, apesar desses festejos na Madeira, eu não tenho a certeza absoluta que os jogadores tenham pensado que já iriam ser campeões, porque depois... Não falo só dos jogadores, falo de adeptos, de todos, o Benfica todo. Mas só para dizer isto, porque essa ideia às vezes pode ser um bocado injusta. Eu estive cá no Benfica Fenerbahçe e estive cá no Benfica Estoril. E eu não senti que a equipa estivesse a jogar a achar que já era campeã. Acho que foi quebra física, foi má gestão da equipa na altura do Jorge Jesus. E depois isto tudo só se fala porque depois o Kelvin marcou um golo aos 92 minutos. De qualquer das formas, eu acho que sempre foi a panagem no Benfica, a humildade, e não se encarar os jogos como ganhos à partida. E eu acho que esta equipa é daquelas que nos últimos anos, largos anos, mais demonstra isso, porque está a ganhar, vem numa senda de vitórias impressionante e mesmo assim a cada jogo apresenta-se motivada e apresenta-se focada nos seus objetivos. Isso nem sempre acontece. Já tivemos aqui, recuando até mais anos, equipas que não jogavam muito
e que depois, mesmo assim, em jogos teoricamente mais fáceis, parecia que faziam um favor. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, daquelas 2 derrotas seguidas que tivemos aqui na época do Kike Flores, que estávamos na luta pelo título e ficámos quando perdemos aqui com o Guimarães e com a Académica. E foi claramente, quem está de fora não sentiu que houvesse grande vontade. O Ricardo lá estava a referir há pouco, e com muita razão, nós sentimos que aqueles jogadores querem tanto ganhar como nós. E isso é admirável, porque nós sabemos por experiência que nem sempre é assim, ou pelo menos não transparece, e este ano não tenho a mínima dúvida que isso acontece. Ricardo, concordas com esta ideia que o Benfica sempre foi um clube humilde, ou achas que o Benfica aprendeu com os erros de um passado recente? Acho que o Benfica aprendeu com os erros. Da minha geração cresceu nos anos 90, por isso aprendemos a sofrer, sobretudo com a euforia desmedida que todos os anos era, que vinha um caminhão de jogadores que se aproveitavam um ou dois com sorte, mas achávamos completamente que, não, com estes jogadores nós vamos ser campeões e vamos lutar. E não éramos, e andámos a penar e tivemos o jejum que tivemos. Além disso, outros problemas que nos levaram o clube a uma necessidade de reconstrução e um processo que tivemos a pagar esse preço durante alguns anos. Agora, nos últimos anos, de facto, a direção deu à equipa de futebol, no seu global, condições únicas para lutar por todos os objetivos. Eu, por acaso, em Munique, tinha aquela sensação que era, se estivéssemos aqui com a equipa de 2013, 2014, eu tinha a sensação que a gente ganhava aquele jogo, claramente. Porque era uma equipa que, não quero estar aqui a fazer comparações, mas estava apetrechada dos jogadores, vê-se para onde é que eles estão agora e vê-se a qualidade. O próprio presidente do Benfica referiu-se a essa equipa como o melhor Benfica dos últimos 30 anos. Portanto. Para mim que estou perto de 30 anos, foi sem dúvida o melhor Benfica que eu vi. Agora, também acho de facto, e falámos agora do exemplo de 2012-2013, que houve ali alguma euforia, e houve ali, por exemplo, esse jogo com o Estoril, a equipa estava claramente de rastros e pagou o preço de não ter havido rotação. E agora acho que pronto, aprendemos a lição, sabemos que, ao contrário de alguns dos nossos rivais que acham que são campeões todos os dias, nós no Benfica sabemos que o campeão apura-se quem chega ao fim com mais pontos, que é em maio. Até lá temos que ir somando 3 atrás de 3. E a verdade é que neste campeonato tivemos muitos pontos atrás e nunca baixámos a cabeça e fomos semana a semana somando os nossos 3 pontos. Vamos nessa série fantástica que o João Tomás referiu, 18 vitórias a 20 jogos, que eu não me lembro de uma coisa assim no Benfica, jogos casa e fora, obviamente. E por isso estou confiante que, etapa a etapa, amanhã em Coimbra, um jogo que não é fácil como se pode pensar, que ainda por cima temos uma nomeação de um tal João Capela, que os nossos rivais dizem que nos vai ajudar. João Capela lembra sempre do Oscar Cardoso a bater na relva e ser expulso, portanto não consigo perceber como é que pode. E um jogo também no Algarve frente ao Olhanense, não é? Também A tal agressão incrível de Aimar, que penso eu que foi o único castigo de 2 jogos que teve em toda a sua carreira. Teve que ser em Portugal, não é? Vamos avançar também. Falamos nesta semana de uma mão, não é? Naquela mão em Munique, mas também temos boas lembranças de golos com a mão. E vamos para o handball, jogada da semana, João Tomás. Vamos. O João Gonçalves referiu há pouco a capacidade de nos fazer sonhar. A nossa equipa de handball conseguiu, nas últimas semanas, dar-nos a capacidade de sonhar. E o Rony materializou esse sonho. Nos últimos segundos do prolongamento, marca um golo do meio da rua e o que significa o regresso do Benfica aos títulos no handball. Ganhámos a Taça de Portugal, já tínhamos ganho também no prolongamento ao Porto, vem no seguimento 2 vitórias nas meias finais dos playoffs contra o Porto também no prolongamento. Estamos todos muito entusiasmados para ver se conseguimos chegar à final do campeonato. Não será fácil, mas temos possibilidades. E acho que houve muitas piadas que depois foram feitas. Eu gostei particularmente de uma, do Benfica ter marcado 36 golos com a mão. E que, portanto, o Sporting iria se queixar disso. Com 36 comunicados, não é? 36 comunicados. Brunicados. Ricardo, conta-nos lá como é que foi aquele momento, aquele gol do Ela disse mesmo. Já tinhas vivido um momento semelhante no jogo anterior, no dia anterior, frente ao Porto. Sim. Como é que foi este momento também? Não, foi bom porque no handball, as posses de bola não tem um controle de tempo pelo árbitro, conforme o jogo passivo ou não, mas naquele momento do prolongamento eu sentia claramente que aquele ia ser o último ataque do Benfica e gritava na bancada para lá desesperadamente: vamos guardar a bola até ao fim e vamos rematar de onde der para rematar, porque estávamos com menos um jogador, tínhamos tido uma exclusão e por isso não ia ser fácil. Não é todos os dias que se vê um golo, salvo erro, o Rony salta a 12 metros da baliza, é inacreditável, e sai um tiro incrível. E pronto, foi uma euforia louca. E eu permito-me destacar, que vimos agora nas imagens, 2 pormenores neste golo, que é: o golo não é em cima do gongo, é alguns segundos do fim.
o João Paes vai direito à baliza do Sporting condicionar a reposição da bola rápida em campo, eles conseguem ainda pôr a bola no meio campo e é o David Carvalho que vem da outra ponta bloquear o jogador do Sporting. Isto prova que os nossos jogadores, mesmo sendo jovens, mesmo sendo uma equipa em construção, Não entraram em euforia. não entraram em euforia, sabiam até o último segundo o que tinham para fazer e mataram um borrego no caso do handball, que eu sei particularmente que há ali muita gente feliz porque os jogadores de handball o ano passado viram todas as modalidades serem campeões nacionais, todos a ganharem e ficaram com o sentimento, se eles conseguem, nós também queremos muito e estão no bom caminho. E o João Paes, 7 anos depois, agora foi chamado à seleção. Isso ainda não, por acaso não reparei. Fica-se sublinhado também. Vamos avançar para a imagem da semana, João Tomás. Leicester, o gol do Wes Morgan, e sem se dar muito por isso, tem 7 pontos de avanço do Tottenham. Mesmo que o Arsenal ganhe, o jogo Estás tem atraso. alegre com essa vantagem para o Tottenham ou triste? Não, eu já aqui disse que estou pelo Leicester, porque eu gosto do futebol do Leicester, porque apesar de não ser um futebol atacante, no sentido em que costumamos dizer sempre atacar, é uma equipa que joga com muita agressividade no momento ofensivo. E depois tem aqui uma série de histórias, nós referimos sempre à história do Vardy, mas há outros jogadores. Posso-me lembrar, por exemplo, aqui do Drinkwater, que é das camadas jovens do Man United, e que foi completamente desaproveitado e tem feito, já foi chamado à seleção inglesa. E o próprio Ranieri, que esta semana deu uma entrevista deliciosa, em que eles têm que ser campeões. E depois o pormenor, que nós aqui discutimos, da semana de férias que foi dada a meio da época aos jogadores do Leicester, que só por isso, e que vai contra todos os cânones da metodologia de treino e da preparação, acho que só por isso ele já merece ser campeão, que é para pôr as pessoas a discutir, pôr alguns conceitos em causa. Falta cerca de 1 minuto para o fim do programa. Ricardo, vamos terminar. Vou-te fazer a pergunta. Que títulos é que achas que o Benfica vai conquistar este ano de campeão nas diversas modalidades, naturalmente, também no futebol? Qual é que confias mais? Em todos? Eu confio em todos. Tenho noção do trabalho que se faz no Benfica e acho mesmo que podemos ganhar. As equipas estão em fases de época diferentes, o voleibol está mesmo dentro da final do play-off, não correu bem o primeiro jogo, agora temos estes 2 jogos em casa, infelizmente vou ter que falhar o de sábado, mas cá estarei no domingo, e temos saído aqui com 2 vitórias para os Açores, e estou convencido que se ganharmos aqui vamos ser campeões nos Açores, tal como o ano passado. Nas outras modalidades, tirando o hóquei patins, que está bem encaminhado e é regular, as outras todas acabam em play-off, o handball está na meia-final a uma vitória sobre o Porto, que, atenção, não está nada a ganho, porque o Porto é de facto uma equipa muito boa e que andou a dar muito boa contra a Liga dos Campeões. E o futsal é talvez aquela que eu acho que este ano tem um grau de dificuldade maior, porque o Sporting fez um investimento completamente desmedido e pôs as fichas todas, jogadores muito bem pagos em todas as modalidades, e por essa obrigação, diria eu, é talvez a equipa, até por ganhar a fase regular, que fica com alguma ascendente para o play-off. Contudo, o Sporting já ganhou play-offs na Luz, o Benfica já ganhou play-offs, não é Alvalade, é Algures, e por isso acredito que vamos fazer isso novamente. Muito bem, Ricardo, agradeço a tua presença, meus caros. Para a semana cá estamos para fazermos contas ao exame de Coimbra. Este sábado o Benfica joga então frente à Académica e depois na quarta-feira frente ao Bayern de Munique aqui no Estádio da Luz. Tenha uma semana do melhor. Boa noite.